Você está no canal Mapa do Dia com o pastor Oswaldo Lima. Hoje é domingo, 6 de outubro de 2024. Um dia muito importante para mim e para minha família, porque hoje é o aniversário do meu mano, pastor Otoniel de Lima Ferreira, pastor hoje lá em Minnesota, na cidade de Santa Cláudia, na Igreja Santa Cláudia, distrito de Santa Cláudia. Parabéns, mano, que Deus lhe abençoe aí à distância, mas sinta o calor do abraço da família, o calor do seu mano, que te admira muito, que te respeita, que você seja muito feliz nessa nova jornada aí nos Estados Unidos e que você possa mandar um oi, um pedido de oração aqui, deixando seus comentários. Grande abraço, meu mano querido. E a lição de hoje fala de um milagre. O milagre do alimento para 5.000 pessoas, sem contar mulheres e crianças, ou seja, a multiplicação dos pães. Jesus fez 2 vezes a multiplicação de pães, mas essa é a primeira vez que ele multiplica pães e alimentam-se dessa multiplicação, 5.000 pessoas. O texto básico está em João capítulo 6, versos 4 e versos 5. E também vai até o verso 12. Eu não vou fazer a leitura, ela é extensa, mas você deve ler aí em casa, deve conferir os detalhes dessa história. Mas o que me chama a atenção nessa história, pelo menos quero ler os versos 4 e 5, era a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que uma grande multidão se aproximava, disse a Filipe: onde compraremos pão para lhes dar de comer? Jesus está fazendo uma pergunta para Filipe. Aparentemente, dá a ideia de que ele não sabia que isso estava para acontecer. Mas, desde o início dessa história, o fato é que Jesus é Deus. E essa história vem provar a sua divindade. Ele sabia do que estava para acontecer, mas ele faz um discurso com os discípulos para testar a fé deles. E essa história, ela, como está próximo da Páscoa, representa um momento de libertação. Assim como na Páscoa, era o momento em que eles comemoravam a libertação de Israel do Egito, com a morte de um cordeiro, para alimentarem-se espiritualmente, para fortalecerem a sua fé, buscando nas raízes lá da história da passagem, saída do Egito, passagem para o deserto e a passagem pelo Mar Vermelho e a libertação que Deus deu. A Páscoa era emblemática e era muito significativa para todos eles. Assim também, o Cordeiro Pascal substitui a morte do primogênito. E esse sacrifício simbolizava a morte de Jesus por nós. Veja que ligações podemos fazer entre esse milagre de multiplicar pães com milagres na nossa vida e na nossa jornada espiritual. Nós encontramos então na cruz o castigo que nós merecíamos. E é importante, é impressionante você perceber que Jesus carrega o pecado ou os pecados de toda a humanidade. Ele coloca sobre si uma carga, um peso, para que você e eu possa experimentar ou possamos experimentar a libertação espiritual. E quando ele multiplica os pães ali na, nos seus dias, está em paralelo muito estreito, muito íntimo com os feitos da saída do Mar Vermelho, a saída do Egito, passagem pelo Mar Vermelho, e as evidências são muito grandes entre um episódio e outro, como Jesus e Moisés. Moisés é tido como o libertador de Israel, porque é através de Moisés que Deus opera a libertação da escravidão de mais de 400 anos. E Jesus é o libertador de toda a humanidade. Deus utiliza o seu próprio Filho para vir a este mundo e nos libertar da escravidão do pecado. E a multiplicação dos pães traz alguns fatos em equiparação, em paralelo direto com o episódio acontecido com Moisés.
A época dos dois acontecimentos é a Páscoa, e aponta para a libertação do Egito e a libertação espiritual. Jesus sobe ao monte, Moisés também subiu ao monte do Sinai, quando recebeu as ordenanças de intimidade e de aliança entre Deus e Israel. Jesus testa Filipe e Deus testa os israelitas durante 40 anos no deserto. Houve a multiplicação dos pães, e isso lembra a alimentação dada no deserto, que era o maná, que caía todos os dias para alimentar aquela população. Recolheram os pães que sobraram, remete ao maná recolhido, onde sobravam os alimentos de sexta para sábado, e eles podiam ter porção dobrada. Sobraram 12 cestos do pedaço do pão, o mesmo número de 12 tribos de Israel. O povo então comentou que Jesus era o profeta que viria ao mundo. Isto é, o profeta semelhante a Moisés, predito em Deuteronômio 18:15. Tudo isto aponta para o fato de que Jesus é o novo Moisés. E isto tem em comum parecer libertação. A lição de hoje fala de libertação. Não é de comida, não é de alimentos. Alimentos são um detalhe, mas o fato é que Deus quer libertar você, e a única maneira de libertar você dos seus pecados é através do alimento espiritual. Quando você se alimenta da Bíblia, quando você estuda a sua lição, quando você segue o mapa do dia, que é a palavra de Deus, você está alcançando libertação espiritual. E eu quero orar por você para que essa libertação hoje seja completa. Obrigado, Senhor, por este dia, por este conteúdo, por essas informações, por esses paralelos entre Jesus e Moisés. E dá, Senhor, a tua bênção sobre cada amigo. Em nome de Jesus. Amém. Eu sigo o mapa do dia. E você? Eu sou Lívia, da Igreja do Brooklyn, e eu sigo o mapa do dia. E você?